Bom dia, segunda-feira, o começo de semana para você abençoado. E vamos acompanhando o Salmo 119 essa semana. Como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor. Como são felizes os que obedecem aos seus estatutos e de todo o coração o buscam. Nossa meditação desta manhã está em Provérbios 23:7. Porque como imaginou em seu coração, ele é. Assim como o homem imagina em seu coração, assim ele é. Nada é impossível, nothing's impossible. Todas as coisas são possíveis àquele que crê. Tudo que nós trazemos à realidade, tudo que... esse provérbio diz, como o homem imagina em seu coração, assim ele é. A Bíblia muitas vezes fala, a palavra de Deus, quando ela fala na nossa vida de pensamentos, ela também... troca esta palavra mente por coração, assim como o homem pensa em seu coração, né? O coração do homem é o cérebro, é a nossa vida de pensamentos. E tudo começa quando nós tomamos decisões. Você tem uma série de coisas numa prateleira. Ainda ontem eu estava ouvindo um pregador, um judeu messiânico, muito boa abordagem dele, ele colocando, né, como nós temos à nossa frente como uma prateleira, e você pode pegar dessa prateleira, você pode escolher aquilo que você quer pegar. O que é que você está pensando essa manhã? O que é que nós estamos pensando esta manhã? O que é que nós estamos gerando na nossa vida de pensamentos? Porque é onde tudo começa. Toda a realidade, antes dela se tornar uma realidade aqui no nosso planeta, primeiro você pensou, né? Tudo começa quando você começa a pensar. Tudo que Deus criou, primeiro Deus pensou, e ao pensar, ele falou, e ao falar, ele trouxe à realidade todas as coisas. Todas as coisas foram criadas através da palavra de Deus. Este mesmo poder de criação através da palavra nos foi concedido. A nossa palavra, as nossas palavras são como sementes, né? Quando nós falamos, nós estamos trazendo à realidade alguma coisa. E a seu tempo nós vamos colher. Nós precisamos vigiar a nossa vida de pensamentos, porque Deus, ele respeita as nossas escolhas, né? E como é que você faz para escolher nessa prateleira de coisas que a cada dia, né, nós amanhecemos e nós temos que pegar coisas desta prateleira. Nós temos que escolher de que maneira nós vamos alimentar a nossa vida de pensamentos, né? Assim, Olga Roque, muito obrigada por estar me abençoando ali conosco no Facebook, querida amiga, né? Que Deus continue fazendo de você uma bênção.
Muito bem, como é que você decide o que você vai pegar nessa prateleira? A primeira coisa que você faz é você olhar. Primeira coisa que você tem que fazer é você tem que olhar. E não só olhar de uma maneira desatenta, não passar os olhos, mas atentar o teu olhar. Você vai olhar e você vai focar a sua atenção, o seu olhar naquilo que você quer. É assim que funciona a nossa vida de pensamentos. Nós temos muitos pensamentos durante todo o dia. E você recebe pensamentos de 3 fontes. Você recebe pensamentos que vêm de você mesmo, da sua própria carne. Você recebe pensamentos que vêm de Deus, que é o Espírito de Deus que está trazendo esses pensamentos à tua mente. E você recebe uma chuva de pensamentos que vem do diabo. E aí é hora de você escolher para qual dos pensamentos você vai atentar. Aonde você vai focalizar os teus olhos, né? Porque os olhos são a nossa porta de entrada. A partir do momento em que você põe a tua atenção em algo, você começa a entreter pensamentos a respeito daquela coisa. E os pensamentos, vamos dizer que eles são a caixinha, né? Que dentro desta caixinha estão todas as realidades que você pode escolher trazer ou não à existência em sua vida. Se você escolhe pensamentos negativos e você começa a entreter e você começa a alimentar a sua imaginação com esses pensamentos, a sua imaginação, ela é uma força tremenda, uma força de fé para trazer à realidade as coisas que estão no mundo espiritual. Então, a sua fé tanto funciona para o negativo quanto para o positivo. E eu tinha uma tia que costumava dizer que a imaginação é a louca da casa, né? A nossa imaginação, quando nós não temos a mente de Cristo, ela é solta, né? Ela vai para um lado, ela vai para o outro descontroladamente, e quantas vezes, sem perceber, nós vamos imaginando, vamos visualizando cenas que nem sempre vão ser coisas que a gente deveria entreter, porque nós não vamos ser abençoados através daquele pensamento. E é uma coisa assim, é questão de tempo. Se você começa a pensar, a imaginar, a dar asas à sua imaginação, você está gerando, né? Como a gente gera um bebê no ventre, você está gerando algo na sua mente. E em determinado momento você vai acabar falando. E quando você fala, é a mesma coisa de que quando a mulher traz o bebê a existência, ele nasce, né? Ali o teu pensamento, ele nasceu, ele foi liberado em forma de palavras, tudo foi criado através da palavra, Deus criou todas as coisas através da palavra, e Jesus, né, ele nos concedeu toda a autoridade para falar no nome dele. Quando nós falamos em nome de Jesus, nós estamos usando o poder que Deus nos concede de trazer à existência as coisas através da nossa palavra. Isso é muito, muito tremendo, né? A palavra de Deus nos diz, a Bíblia, que nós vamos prestar conta no dia do juízo de cada palavra frívola que nós falamos. Porque as palavras têm este poder criador. É claro, né, que tudo tem, nós temos que ter aí, né, o equilíbrio em todas as coisas. Não é só você falar, porque aí isso já é até feitiçaria, né? Por exemplo, a Seishinoye, ela faz você ficar repetindo: eu sou filho de Deus perfeito, eu sou filho de Deus perfeito. É algo bom para se falar? É, né? É muito bom você gerar um pensamento, né, ligado à perfeição, né? Que você é filho de Deus perfeito. Só que esse mantra é essa repetição, vai trazer no seu bojo o engano, né? Porque vai focar, toda vez que nós focamos
em apenas uma parte da realidade, nós vamos ter uma seita, nós vamos ter uma realidade distorcida, né? Nós vamos ter somente uma parte da verdade se transforma em mentira. Nem todos nós somos filhos de Deus, para começar, só é filho de Deus aquele que nasce de novo, da boa semente, que nasce da água e do Espírito. Jesus já explicou isso para Nicodemos. É necessário que você tenha uma nova natureza. Quando você recebe a Jesus como seu Senhor, seu Salvador, você nasce de novo da palavra de Deus. Você agora é uma boa semente, você tem uma natureza diferente. Então, sim, você é filho de Deus e você é perfeito. Sim, nós somos nascidos de novo, a imagem de Cristo Jesus em perfeição. Mas existem dois tempos. Existe o tempo Cronos, que é o tempo terreno, e o tempo Kairos, que é o tempo de Deus, é o tempo profético. Então, do ponto de vista eterno, você já é perfeito. Mas do ponto de vista terreno, você está caminhando numa jornada de crescimento até a estatura de Cristo Jesus. Ele sim, o varão perfeito, né? Então, nós temos aí uma linha muito fina dividindo essas teorias de pensamento positivo, que se você pensar positivo, que se você ficar falando uma coisa, você vai trazer isso à realidade. Isso é um aspecto, né, da questão. Não é toda ela. É preciso que você esteja em Cristo, você precisa estar sendo inspirado pelo Espírito de Deus, você precisa estar falando algo de acordo com a palavra de Deus, né? Então, nós precisamos, sim, escolher os pensamentos que nós vamos alimentar nas nossas mentes, porque assim como o homem pensa, né, em seu coração, assim ele é. Você vai trazendo, né, tudo isso à existência, principalmente ao liberar a palavra, porque na nossa boca está o poder de vida, na nossa boca está o poder de morte. Então, não adianta também a gente prestar atenção só no que está falando, uma vez que o que você diz, mais uma vez vamos para a Bíblia, a boca fala do que está cheio o seu coração. E o coração, aqui, né, neste caso, é a sua vida de pensamentos. Os pensamentos, eles trazem acoplados com eles emoções, né? Cada pensamento tem o poder de gerar um tipo de emoção diferente em você. E é a emoção que confere força maior ou força menor aos teus pensamentos. Quando você tem um pensamento, né, e o pensamento, automaticamente, o seu pensamento, ele vai trazer uma imagem ligada a ele. Nenhum pensamento é desconectado de imagens, né? Quando você pensa, existe uma imagem visual acoplada àquele pensamento. Se aquela imagem, ela te traz uma emoção muito forte, aquele pensamento, ele também vai receber uma força muito grande, ele vai ficar marcado na sua mente. Muitos deles vão ser armazenados no seu consciente, no seu inconsciente, no seu subconsciente, ok? Eles vão ficar marcados a fogo. Os pensamentos que você teve durante todo o dia, são milhares de pensamentos. Os que vão para a sua memória e vão ficar arquivados, são aqueles que foram revestidos de grande emoção, que foram imantados com algumas emoções, ou negativas ou positivas. Estes vão ficar guardados, engavetados dentro de você. Guardados, entretanto, né, frutificando. Eles estão ali, mas eles estão liberando, né? Liberando aquela energia, eles estão liberando, eles vão fazendo parte, né, dos seus conceitos, de quem você é, né, de quem você vai se transformando. Então, por isso é muito importante nós alimentarmos a nossa vida de pensamentos com a palavra de Deus. Então, vamos lá. Tudo começa escolhendo para onde você vai direcionar a sua visão, aonde você vai colocar os teus
olhos, para onde você vai atentar. A partir daí, você começa a pensar aquilo que entrou pelos seus olhos, vão se transformar em pensamentos e você pode rejeitar os pensamentos negativos, os pensamentos que não te edificam, os pensamentos que não estão de acordo com a palavra de Deus. Isso é uma escolha que nós podemos fazer. Qual pensamento você vai entreter hoje? Qual pensamento que eu vou entreter hoje? O que é que nós vamos estar gerando na nossa vida de pensamentos? O que Jesus gerava em sua vida de pensamentos, né? Ele pensava todo o tempo em agradar o Pai, em fazer a vontade do Pai, em cumprir, né? Em cumprir o chamado dele. Vamos dar uma olhadinha, olha para você ver no livro, no Evangelho de João, no capítulo 4, versículo 34 em diante. Eu gosto muito desta passagem e dessa passagem você pode extrair tantos ensinos maravilhosos, ok? Então, no capítulo 4, verso 33. Então, os seus discípulos disseram uns aos outros: será que alguém lhe trouxe comida? Eles estavam falando de Jesus, porque Jesus não quis a comida que eles trouxeram, né? Disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Isso era o que estava na vida de pensamentos de Jesus, né, no coração do nosso mestre, do nosso modelo a ser seguido. Ele disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra, né? A comida é aquilo que nos alimenta. Então, o que é que alimentava a vida de pensamentos de Jesus? Era fazer a vontade do Pai que o havia enviado e concluir a obra que o Pai o havia chamado a fazer. Então, os olhos de Jesus estavam colocados nesta direção. E por isso, né, no capítulo 4, ele vai enxergar exatamente neste capítulo a mulher samaritana que veio buscar água e ele estava ali assentado à beira do poço e ele começa a conversar com aquela mulher, né, porque os olhos de Jesus, a vida de pensamento dele estavam voltados a fazer a vontade do Pai, a ganhar almas para o Senhor. Até o preço de cruz que ele pagou, né? E ele começa a falar para aquela mulher: eu sou a água da vida. O que a água faz? A água se derrama gratuitamente para dessedentar as pessoas. Não é assim? Jesus também ia se derramar, prova da graça, gratuitamente. Ele ia se deixar, né? A vida dele ia ser derramado para que nós possamos viver uma água viva sendo derramada a nosso favor para matar a nossa sede de salvação. Então, ele estava ali conversando com a samaritana quando os seus discípulos vieram e, baseado nessa cena ali do capítulo 4 dele com a samaritana, né, ele evangelizando aquela mulher, ela era uma gentia, ela não era do povo judeu. Jesus queria passar uma mensagem para os seus discípulos que o evangelho também deveria chegar aos gentios, tanto que os discípulos chegaram e viram ele conversando com uma mulher que era, né, desprezada. As mulheres eram desprezadas naquela época, especialmente uma samaritana, porque era um povo, né, que os judeus não queriam ter nenhum contato, tinham preconceito contra os samaritanos. E Jesus então estava ali mostrando que o amor dele era capaz de passar por todas as fronteiras, que o amor de Deus, né, era a missão dele, mostrar o amor do Pai, não só através das palavras e das ações, mas entregando a própria vida dele na cruz a nosso favor, né, a maior prova de amor que Deus nos dá. Então Jesus disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Isso é o que estava na vida de pensamento dele. Mas ele disse para os seus discípulos: vocês dizem, daqui a 4 meses haverá colheita. Mas eu lhes digo: levantai os vossos olhos e vedes que os campos já estão brancos para a colheita. Então Jesus estava ajudando os seus discípulos
a olhar na direção correta, né? Eles estavam com os olhos como judeus, olhando apenas para o próprio umbigo, eles estavam olhando para baixo, a visão deles era muito limitada, né? E Jesus falou, olha, a colheita é grande, olha os campos que estão brancos para a colheita, levantai os vossos olhos, começa a olhar na direção que eu quero que vocês olhem, para que vocês vejam aquilo que eu quero que vocês vejam, para que vocês atentem naquilo que eu quero que vocês atentem. Né? Porque se eles olhassem para os campos que estavam brancos para a colheita, eles iriam começar a pensar estratégias, maneiras, e a vida de pensamento deles ia começar a girar em torno de uma maneira de fazer aquela colheita. Nós precisamos colher. Como é que nós vamos fazer para colher? Né? Vamos imaginar uma maneira de fazer isso. Pela fé, nós vamos, né, pensar que vamos ser capazes de realizar esta colheita. Muito bem, e é este o foco que Jesus quer que nós, como sua igreja, tenhamos também, nós como seus discípulos, voltar os nossos olhos para o lugar certo. A igreja está na terra para, né, pregar o evangelho, para alcançar os perdidos. Temos que voltar os nossos olhos, focar a nossa visão nos campos que estão brancos para a ceifa, nas nações, nas pessoas que habitam essas nações, nos povos que ainda não ouviram a pregação do evangelho. Isso tem que fazer parte da sua vida de pensamentos. Senhor, como é que eu posso ser usado? Como é que eu posso ser usada para alcançar as nações para ti? Né? Como que eu vou fazer para cumprir o meu chamado? Que o chamado de Jesus consumia ele, né? Ocupava toda a sua vida de pensamentos, cumprir a vontade do Pai. Será que é isso que também, né, alimenta as nossas mentes? Para onde que está voltado o seu olhar? Né? Como é a sua vida de pensamentos? O que você anda pensando? Porque quando você se entrega a preocupações, você está gerando para você tudo de mal. Tudo aquilo que você está se preocupando a respeito vai acabar acontecendo na sua vida. No livro de Jó nós temos, né? Aquilo que eu mais temia me sobreveio, né? Jó, ele pensava assim, eu vou oferecer sacrifícios aqui de adoração a Deus, né? Vou expiar o meu pecado, mas eu vou oferecer também pelos meus filhos. Vai que os meus filhos estão pecando, eu já vou sacrificar por eles, né? Então ele tinha uma preocupação e uma imaginação de que os filhos estariam fazendo coisas erradas, e ele acabou colhendo exatamente isso, né? Os filhos estavam sim, porque foram todos ceifados pelo Senhor. Ele perdeu todos os filhos dele, aquilo que ele mais temia, que ele até sacrificava em favor dos filhos, para que, né, Deus não tivesse que julgar o pecado dos filhos. Foi exatamente o que acabou acontecendo. Vocês veem como nós temos que alimentar a nossa vida de pensamentos com pensamentos bons, né? Porque se você pensa coisas negativas, você fala coisas negativas, você gera coisas negativas. Esse pregador, ele estava comentando, inclusive, que eu achei muito interessante, sobre os espias que foram espiar a terra. Nós temos bem falado, né, desses espias aqui, e eles trouxeram um relatório negativo. E as pessoas preferiram o relatório negativo, não quiseram ouvir o relatório positivo de Caleb e de Josué. Eles ficaram com o relatório negativo. Eles começaram a imaginar que eles iam ser esmagados por aqueles gigantes, e no fim eles já estavam chorando, apavorados, e já tinham trazido a derrota deles à realidade, né? Porque eles resolveram crer na má notícia. Nós precisamos, né, tomar muito cuidado com as notícias, né? Atrás de cada notícia existem intenções, e nós sabemos que toda a mídia está contaminada e está a serviço de Satanás, como eu já falei para vocês, né? Toda a mídia, claro,
a exceto da Rádio Impacto, que nós estamos aqui, e tantos outros, né, que estão usando a mídia em favor do reino de Deus. Então, na hora de escolher, escolha, né? Você escolha, faça uma boa escolha. Hoje quase todo mundo tem acesso ao YouTube. Quando você vai no YouTube, você vai ter uma gama imensa de escolhas. E aí vai ser a hora de você decidir aonde você vai colocar os teus olhos, aonde você vai gastar o seu tempo. Você não vai fazer essa escolha impunemente. E maioria das vezes, né, até no YouTube, até no Facebook, o que vem na frente, o que vem maior, né, o que eles querem que você leia, né, são manchetes bem preparadas ali, né, os títulos bem preparados para atrair a sua atenção. Nem sempre é o que vai te fazer bem, tá bom? Saiba fazer as suas escolhas. Fica com o seu sistema de alerta ligado. Não dê lugar à sua curiosidade, porque a curiosidade vai te levar para lugares que na maioria das vezes não é onde o Senhor gostaria de te levar. Não vão alimentar os teus pensamentos, né, com coisas boas. Lá em Filipenses, né, fala que você deve vigiar tudo aquilo que é bom, que ocupe o seu pensamento, tudo que tem algum louvor, que seja de boa fama. Se alguma coisa boa existe naquilo, seja isso que ocupe o seu pensamento, e você vai ter paz na sua mente. Você não pode sair comendo qualquer coisa que eles oferecem por aí. Você tem que ser criterioso. Você tem que escolher alimentar a sua mente com a palavra de Deus. Poderíamos falar aqui o dia inteiro, né? O dia inteiro sobre isso, porque, gente, é muito importante. Eu vim pensando, né? Falei, Senhor, como está hoje de manhã a minha vida de pensamentos? O que é que eu estou gerando na minha vida de pensamentos para Ti, Senhor? Porque o que eu quero, o que eu desejo gerar, vou falar para vocês agora mesmo, né? No momento, o que é que eu preciso pensar e imaginar e gerar na minha mente para que eu possa trazer isso à existência em minha vida. Porque eu quero trazer coisas boas à existência. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Então vamos povoar a nossa vida de pensamentos, a nossa mente, encher os nossos corações com aquilo que seja a vontade perfeita de Deus para as nossas vidas. E vamos expulsar todo pensamento contrário à vontade do Senhor. Vamos, né, queimar realmente, expulsar, interromper, mudar na nossa cabeça, né? Toda vez que vierem pensamentos que você sabe que não são de Deus, que não vão te dirigir para uma caminhada vitoriosa, uma caminhada de fé plena, né, para realizar os propósitos de Deus na sua vida. Bem, o que é que tem ocupado os meus pensamentos? Eu posso falar para vocês, né? A cada manhã eu volto os meus pensamentos para o Senhor e peço que Ele me revele a perfeita vontade dEle, porque eu quero estar no centro da vontade do Senhor para a minha vida. Esse é o meu maior desejo, estar no centro da vontade de Deus e que eu possa ter uma vida de intimidade com o Senhor, que eu o conheça intimamente, né? Que eu tenha vida de oração, de adoração, um relacionamento bem próximo com o Senhor, que eu o conheça. E depois disso, o que é que eu tenho no meu coração? Eu tenho no meu coração alcançar vidas para Deus. E dentro deste propósito de alcançar vidas para Deus, eu tenho em meu coração ampliar, manter e fazer crescer o projeto Asra, que é o projeto Esperança,
que nós estamos desenvolvendo ali ao sul de Delhi, na Índia. Nós temos 60 crianças, né? Ainda sábado de manhã, eu estava na casa da minha irmã, levantei, ela já tinha coado o café, me sentei à mesa para o meu café da manhã e me lembrei de que 9 favelas estão esperando por mim ali no sul de Delhi para serem alcançadas para o Senhor, com centenas e milhares até de crianças que acordam de manhã e não podem sentar à mesa para comer alguma coisa, que não tem nem mesa nem cadeira para sentar e muito menos comida para comer de manhã. Elas acordam famintas e não há o que comer. Muito, muito triste isso, né? Eu poderia ali assentar, né, e comer tranquilamente, sem jamais me preocupar com essas crianças que estão lá passando fome. Mas eu me preocupo, eu penso nelas e eu falo, Senhor, por favor, me ajuda a alimentar essas crianças para Ti. Me ajuda a cuidar dessas crianças, Senhor, para Ti. Me ajuda a introduzir essas crianças no Teu reino. Por isso estamos ali com o Projeto Ashram, apenas 60 crianças. E ainda com luta, nós estamos ali mantendo o projeto. E eu não vou desistir. Eu vou vigiar a minha vida de pensamentos, né? E eu vou imaginar que até o final deste ano nós vamos estar cuidando, alimentando, dando educação formal, né? Nas escolinhas que nós temos ali. E vamos alcançar pelo menos 1000 crianças para o Senhor Jesus. E eu falo, e eu posso falar e repetir, Senhor, eu quero 1000 crianças para Ti. O Senhor me deu autoridade na minha palavra e eu libero esta palavra. 1000 crianças para serem alimentadas, educadas e levadas para Jesus. Atrás de cada criança tem uma família, às vezes de 5 membros, pelo menos, atrás de cada uma dessas crianças, porque ali na Índia a população é muito grande, né? As famílias têm muitos filhos ainda ali no meio da favela, não tendo nem como alimentar, como cuidar, eles continuam tendo filhos. Enfim, né? E é na autoridade do nome de Jesus Cristo, porque Ele me deu esta autoridade do nome dEle para usar e para pedir diante do Pai, não só, né, para pedir, mas para pedir e agradecer. Porque se eu oro pedindo algo que eu sei que é a vontade do Pai, eu já posso, em fé, agradecer que eu estou obtendo aquilo, né, para o qual eu estou ali orando, pelo qual eu estou pedindo, orando. Isso está lá, né, na primeira carta de João. Se você está pedindo, né, segundo a vontade do Pai, você pode ter certeza de obter aquilo que você está pedindo. E isso é oração. Oração é isso, é comparecer diante da presença do Pai, né, e falar com Ele e interceder. E a intercessão, nós já vamos aí, né, andar um pouquinho mais, é usar esta autoridade que Jesus tem nos dado para trazer a existência aqui na nossa realidade terrena, aquilo que nós desejamos e que seja segundo a vontade de Deus. Porque a oração que Jesus nos ensinou é que venha o Teu reino, que venha o Teu reino, Pai, que seja feita a Tua vontade aqui na terra, como ela é feita nos céus. Nós temos este poder, né, de atrair a vontade de Deus dos céus para a terra. Dessa maneira que eu estou falando para vocês, né? Quando nós liberamos a palavra, nós somos co-criadores com o Senhor, porque existe um poder criador nesta palavra, né? Este rabino messiânico que eu estava escutando, ele contou o caso, né, de um homem que ele, até os 40 anos de idade, ele não sabia ler e escrever, e ele começou a aprender a ler na Torá, né, que é o livro da lei do judeu, né, do povo judeu, e ali ele começou a ler a Torá,
Mas ele lia com grande dificuldade, ele não conseguia entender nada, ele estava frustrado. E até que um dia ele estava caminhando, ele viu um veio d'água cortando uma rocha, uma pedra. E ele viu que a água tinha feito ali um sulco, um caminho passando por aquela pedra. E ele orou a Deus, né, pedindo a Deus o seguinte: olha, Senhor, que a tua palavra, né, possa encontrar um caminho, né, assim como a água conseguiu imprimir um caminho na rocha, que a tua palavra consiga imprimir um caminho na minha mente, né, que eu possa entender a tua palavra, que se a água faz diferença na rocha, a tua palavra também vai fazer diferença, né, na minha mente, no meu pensamento, vai me ensinar. E ali este homem começou a ler a Torá, pedindo ao Senhor, né, que aquela leitura pudesse fazer essa transformação em sua mente. E ele foi lendo, enchendo a mente, repetindo aquela palavra de Deus. E este homem se tornou um rabino famoso, um mestre da palavra, com milhares e milhares de seguidores, né? A palavra é poderosa. Eu gosto de contar também um caso do discípulo com seu mestre. E o mestre falou para o seu discípulo: pega aquele cesto de vime que está ali no canto, desce essas escadarias, vai lá e traz água no cesto para mim. E o discípulo olhou aquele cesto, um cesto de vime todo furado, todo cheio de teia de aranha, de sujeira encostada ali no canto. E ele pensou: nossa, esse cesto para carregar água não vai dar certo. Mas em obediência ao mestre, ele desceu 100 degraus, foi lá embaixo no rio, pegou água no cesto e subiu correndo. Mas quando ele chegou lá em cima, já não tinha mais água nenhuma no cesto. E o mestre falou: vai de novo. E ele foi de novo. E voltou correndo. E o mestre falou: o que você está vendo? Eu falei: eu estou vendo esse cesto aqui todo furado, não tem como carregar água nesse cesto, então volta lá. E ele voltou, e voltou. E no final ele já estava subindo as escadas de quarto. E o mestre: o que você está vendo nesse cesto? E o discípulo: olha, esse cesto é uma porcaria, eu não consigo trazer água nele, ele não presta para isso. Então o mestre: bom, você está colocando os seus olhos e a realidade que você está observando é um cesto que não retém águas. É uma porcaria de um cesto que você quer jogar fora. Pois bem, volta lá de novo e vai buscar água. E o discípulo já não aguentava mais, desceu e trouxe água no cesto. E o mestre falou: o que você está vendo agora, me diz? E o discípulo parou, pensou, resolveu mudar o seu olhar, resolveu ter uma visão diferente. E ele disse para o seu mestre: mestre, esse cesto ele estava tão sujo e agora ele está limpinho. O mestre falou: ah, muito bem, agora você está olhando da maneira como eu quero que você olhe, você está vendo o que eu quero que você veja, né? Aí o mestre deu a lição para o discípulo: assim é a palavra de Deus. Ainda que lendo você não esteja retendo aquilo que você leu, você deve seguir adiante, lendo, se alimentando, meditando nessa palavra, alimentando a sua vida de pensamentos com a palavra de Deus. Porque se você fizer isso, a sua mente vai ser lavada pela água da palavra, vai se tornar uma mente pura, uma mente santificada para Deus, né? Uma mente capaz de trazer as realidades espirituais que Deus quer que você gere aqui nessa terra, a perfeita vontade de Deus para a sua própria vida e através da sua vida para outros, não é? Deus falou a mesma coisa com Abraão: Abraão, olha para o céu, o que é que você está vendo? E Abraão olhou para o céu e ele olhou para a praia e ele viu um céu cheio de estrelas, uma praia, né, cheia de grãos de areia, uma terra, né, cheia de pó da terra. E o Senhor falou: assim vai ser, Abraão, a sua descendência. Deus fez que ele olhasse para que Abraão sempre se lembrasse disso e alimentasse a sua vida de pensamentos, que ainda que ele não tinha nenhum filho,
A descendência dele ia ser tão grande quanto as estrelas do céu, o pó da terra, as areias do mar, tipificando, né, o povo judeu, o povo gentio, né, a igreja do Senhor. E assim Abraão creu e ele reteve esta palavra e ele alimentou sua vida de pensamentos, a sua fé cresceu até que ele pudesse gerar Isaac, né, e a partir de Isaac uma grande descendência. Deus, ele sempre quer nos abençoar, então tenha pensamentos de bênção, né? Agora, Deus quer te abençoar, sim, as suas orações devem ser orações que peçam as bênçãos de Deus sobre a sua vida, sim, mas tudo aquilo que Deus fez com Abraão tinha um propósito, tinha um objetivo. O Senhor falou com ele, olha, eu vou te abençoar, mas se tu uma bênção. Eu quero te usar para abençoar todas as nações da terra, não é? Então Deus, ele vai fazer de cada um de nós uma bênção. Deus quer nos abençoar, Deus quer nos prosperar, como ele prosperou Abraão. Nós somos filhos de Abraão na fé. Ele creu, né? E por isso ele obteve a promessa. Até mesmo quando o anjo chegou para Maria e falou, agraciada de Deus, né? Você vai gerar um filho, esse filho será chamado Filho do Altíssimo. E a palavra diz que Maria, ela foi abençoada porque ela creu, né? Bem-aventurada, creu. Ela creu naquela palavra do anjo, e aquela palavra semente veio, né? Quando ela recebeu aquela palavra semente pela fé, ela foi capaz de gerar vida de Deus em seu ventre. Da mesma maneira, nós precisamos olhar para a palavra de Deus como Maria, né? Receber esta palavra de Deus como ela recebeu. Receber esta palavra de Deus como Abraão recebeu. Receber esta palavra em fé, né? Não deixar que essa palavra se vá. O Salmo 119 fala tanto, né? Guardei, Senhor, a tua palavra no meu coração, para que eu não me desvie dos seus caminhos, né? Então, quando você se alimenta da palavra de Deus e você vai retendo esta palavra na sua mente, você vai se alimentando desta palavra, né? Você vai ser como Abraão, como Maria, que ouviram a palavra e creram. Eles creram, eles receberam a palavra em fé. E por isso, né, veio do ventre de Abraão Isaac, né, do ventre de Abraão e de Sarai, né, de Sara, Isaac, o filho da promessa, né, porque Abraão creu, ele recebeu a promessa. Porque Maria creu, ela recebeu a promessa, né? O povo lá no deserto não creu na palavra de Deus e não receberam a promessa de entrar na terra de Canaã. Então, meus queridos, vamos aí cuidar das nossas vidas de pensamento, o que estamos pensando. Vamos lutar, né? A mente é o campo de batalha. O maior campo de batalha onde tudo começa é a nossa mente. E eu falo isso para você, eu falo isso para mim, ok? Vamos vigiar, vamos pensar pensamentos bons, vamos sonhar coisas para Deus, vamos ter na nossa mente projetos para realizar para o Senhor, projetos que nós possamos trazer à existência. Como disse para vocês, eu estou, né, sonhando com Deus o projeto Asra. Já temos ali as 60 crianças, eu convido você a sonhar comigo. Se você não está no momento, né, tão cheio de um sonho que você não possa sonhar também comigo, porque aqueles que sonham, eles sempre têm um lugarzinho para, além do seu próprio sonho, sonhar também com outros. Eu te convido a sonhar comigo para alcançar aquelas milhares de pessoas para Jesus. Ali na Índia, que é o país onde a perseguição está muito intensa nesses dias, não é? Nós estamos ali como equipe indiana e fazendo um trabalho maravilhoso para o Senhor. Se você quer se associar comigo no projeto Asra, sonhar junto comigo, o sonho de Deus, trazer isso à existência, é só você adicionar o seu nome no WhatsApp.
No meu WhatsApp é 32, daqui de Juiz de Fora, tá? 991959488. Nossa, perdi o número do meu telefone. 99194. Gente, que horror. Peraí, que eu já volto depois dos intervalos comerciais passando o meu telefone para vocês. Pronto, voltou para minha vida de pensamentos aqui o meu telefone 991959489. 991959489. Eu fico muito contente quando alguém vem, né, pede para ser adicionado no meu WhatsApp, para sonhar junto comigo, para receber as notícias, adotar uma criança do projeto. Você pode adotar uma criança do projeto com a sua contribuição mensal. Cada criança nos custa R$85, mas você pode adotar com o valor que você quer adotar. Você vai ser muito bem-vindo e você vai começar a sonhar os sonhos de Deus comigo, ok? De penetrar com o Evangelho onde ele ainda nunca chegou. Você vai sonhar como o apóstolo Paulo sonhou, o apóstolo aos gentios, né? Paulo, ele era inteiramente focado em levar o evangelho às nações da terra, não é? E por isso mesmo o nível de unção na vida dele era altíssimo. Por quê? Quanto mais unção você quiser, você tem que sonhar mais alto para Deus. Deus, ele vai te ungir na medida do teu chamado. Ok? Em boa medida, recalcada, sacudida, da mesma maneira com que você medir, você será medido. Na medida em que você dá, você recebe, ok? Então, sonhe grandes coisas para Deus, faça grandes coisas para Deus. E Ele vai honrar, né? Ele vai honrar a sua fé. Deus, ele tem prazer em realizar os desejos do nosso coração, muito mais quando os desejos do nosso coração são também os desejos do coração do nosso Deus. Amém? Bem, mais uma vez, né, eu programo alguma coisa e depois chega aqui, o Senhor, ele vai falando o que ele tem para dizer a cada manhã e eu fico devendo a continuidade do nosso estudo de Esther que nós estamos fazendo, né, da rainha Vasti, da rainha Esther. Vasti, que é um tipo de Israel, e Esther um tipo da igreja. Mas eu vou compartilhar aqui, ó, isso eu fiquei devendo e vou compartilhar do livro Incomparável Cristo. Eu quero especialmente esta parte que vai falar das tentações de Jesus. Bom, nós ainda temos 5 minutinhos e um autor chamado Kesser, ele nos lembra que a tentação pode sobrevir ao homem por meio de apenas 3 vias. E eu quero compartilhar isso porque as tentações vão vir na sua mente. Nós estamos falando de vigiar a tua vida de pensamentos. Então, são 3 variantes básicas de tentação, ok? Tudo varia em cima disso. A primeira tentação vem na área do apetite. É o desejo de desfrutar as coisas. Na sua primeira carta, João refere-se a isso como a concupiscência da carne. É na área do apetite, apetite de comida, apetite sexual, apetite, ok? Como Jesus estava faminto, Satanás fez a sua primeira aproximação pelo lado físico e no ambiente do apetite, que era algo legítimo. Ele estava com fome, algo legítimo. Não é que os nossos apetites não são legítimos.
Ele se aproximou com a capa de um benfeitor, porque não, e perguntou para Jesus assim, por que não transformar essas pedras em pães? E isso veio como um pensamento na mente de Jesus, porque o diabo ele trabalha na área dos pensamentos, ok? A vontade de comer é uma dádiva de Deus, é algo inofensivo. Como Jesus era o Filho de Deus, por que não usar o seu poder natural para satisfazer um desejo legítimo? A tentação era tão razoável, tão enganosa, que poucos, ou talvez nenhum de nós, teria detectado nela um ataque satânico. Por que não? Né? Transformar a pedra em pão. Estou com fome, é legítimo. A questão toda se centrava na submissão do Senhor à vontade de Deus. Em cada tentação, Satanás empenhou-se em induzir Jesus a agir de forma contrária à completa dependência de Deus, insistindo em certa medida de independência que provinha do interesse próprio. O método de Jesus de lidar com o dardo inflamado era simples, mas muito eficaz. O Espírito que o guiara a esse lugar de tentação o lembrou de uma significativa passagem das Escrituras que expôs a verdadeira natureza daquela tentação. Jesus disse, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Em seus lábios, essas palavras expressavam a sua mais completa confiança de que seu pai supriria todo o pão que lhe fosse necessário no tempo e no modo de Deus. Essa confiança, né, é que era importante. Ergueu-se com toda a força essa confiança do Senhor no Pai, em Deus Pai. Ergueu-se com toda a força e exterminou a própria sugestão de suspeição ou desconfiança, vencendo a tentação. Ele se recusou a empregar as suas prerrogativas divinas para gratificar os seus desejos naturais. Atender às sugestões satânicas equivaleria a negar a sua encarnação, porque ele estaria usando em proveito próprio os poderes que os seus irmãos não podiam empregar, né, para matar a própria fome. Além disso, isso seria satisfazer desejos legítimos, né, que a fome era legítima, mas de uma forma ilegítima, usando o poder divino dele. E ele preferiu permanecer faminto e se apartar da vontade. Ele preferiu se manter faminto a se apartar da vontade de seu pai. Ele aguardaria a orientação e a provisão de seu pai. Se tivesse, né, capitulado, se ele tivesse se deixado aí, né, enganar diante da sugestão do diabo, e se ele tivesse então providenciado pão para si mesmo por meio de um milagre, o seu chamado ao discipulado seria inatingível àqueles que não possuíssem tais poderes e que precisam diariamente prover o pão pelo suor do seu rosto, né? Ele teria quebrado, né, o objetivo dele era ser um ser humano como nós, ele teria que ser perfeitamente humano. E ele então teria perdido essa qualidade de ser perfeitamente humano, porque nós, como perfeitamente humanos, vamos, né, prover o pão pelo suor do rosto. Isso foi o que Deus Pai falou lá em Gênesis 3. O homem vai, né, agora trabalhar e vai ter o pão, né, através do trabalho, do suor do seu rosto. Jesus teria transgredido essa determinação do Pai, que é assim que um homem se alimenta, não é? Ele teria atendido um apetite legítimo, mas de uma maneira ilegítima. Isso não só para comida, mas se você pensar no apetite sexual, existe uma maneira legítima de você satisfazer os seus apetites sexuais e uma maneira ilegítima. A palavra de Deus diz que a maneira legítima é você fazendo uma aliança, né, com a sua esposa ou com o seu esposo, uma aliança de fidelidade,
e formando uma família, né, um núcleo familiar que glorifique a Deus. Isto é a maneira legítima. A maneira ilegítima é você somente satisfazer o seu apetite sexual sem qualquer compromisso com a palavra de Deus, sem qualquer compromisso de amor e de fidelidade com a outra pessoa com a qual você está satisfazendo o seu apetite. Ou seja, o sexo aí passa a ser somente um ato egoísta onde você vai satisfazer o seu próprio apetite, sem se importar, né, com a integridade da outra pessoa, ok? Então, infelizmente, o nosso tempo não vai ser suficiente, como eu queria, para a gente passar para as outras tentações. Por quê? Como eu vou repetir, as tentações aqui são variantes dessas três principais. Na base, na raiz, o diabo sempre vai nos tentar na área do apetite da carne, que é a concupiscência da carne, que é o apetite pela comida, que é o apetite pelo sexo e outros tantos apetites, ok? Apetite até mesmo para você ter lazer, se divertir, né? Ele vai tentar nesta área. A segunda área que ele sempre vai estar tentando, depois nós vamos aí nos próximos programas estar compartilhando, a área da ambição. A primeira é a área do apetite, que é o desejo de desfrutar as coisas, ok? A segunda área é a área da ambição, que é o desejo de fazer coisas, que João chama a soberba da vida. E a terceira área de tentação é a avareza, que é o desejo de obter coisas, que João chama de concupiscência dos olhos, ok? Mas vamos fazer aqui uma oração, porque nós precisamos, né, aproveitar a oportunidade que estamos juntos e concordar em oração. Senhor querido, nós te agradecemos por mais esta manhã das nossas vidas, pela tua palavra liberada nesta manhã, que nós possamos estar nos alimentando, Senhor, de tudo que é bom. Nos ajuda a fazer as escolhas certas neste dia, que nós possamos ter a mente de Cristo e rejeitar tudo aquilo, Senhor, que é contrário à tua palavra, que nós não façamos como Eva, Senhor, que olhou para o fruto que não deveria ter olhado e acabou fixando os olhos naquele fruto que Satanás fez, ela fixar os olhos naquele fruto e ela passou a desejar aquele fruto e acabou comendo do fruto da nossa perdição, Senhor. Que nós não sigamos ali, Senhor, os caminhos de Adão e Eva que caíram diante da tentação, mas que possamos seguir os passos de Jesus, que diante da tentação, ele afirmou a sua palavra, ele fez a opção por, Senhor, se manter seguindo, Senhor, a tua palavra, que nós também possamos ser fiéis a ti, Jesus, possamos andar em obediência a ti em todas as coisas e não transgredir, Pai. Especialmente, Senhor, te pedimos graça para uma vida de pensamento saudável, que possa gerar vida para as nossas vidas e vida, Senhor, para as pessoas que estão ao nosso redor. Muito obrigado por cada ouvinte que esteja ligado conosco nesta manhã, pelo pessoal do Facebook. Bom dia, Dalva, que bom te ver conosco. Dalva todos os dias está ligadinha com a Rádio Impacto. Eu espero ter recebido esta palavra como uma boa semente em seu coração. Veja o programa, você pode rever, escuta de novo esta palavra, até você fixar isto, né? Como um aprendizado na sua vida. Você pode acessar o Facebook, Márcia Entre Nações. Depois eu vou estar postando este programa também no YouTube, Márcia Entre Nações. Eu tenho o meu blog, que é Márcia Entre Nações, blogspot.com. E é isso, tá bom? Eu espero que você acesse ali para assistir o programa mais vezes, deixar Deus falar ao teu coração aquilo que Ele quer falar, aquele pensamento que Ele quer imprimir em sua mente que vai mudar a sua vida. Um grande abraço para todos vocês, Deus abençoe e quarta-feira, se Deus quiser,
vamos estar aqui novamente compartilhando vida com você no programa O Clamor. Que Deus abençoe o nosso Brasil. Eu continuo dizendo que o Brasil é uma nação abençoada, que Deus tem planos maravilhosos para a nossa nação, e nós liberamos esta palavra abençoada, que Jesus é Senhor do Brasil. E eu libero uma palavra de bênção também sobre a sua vida. Que você saiba que você é muito amado por Deus, que você é muito amada por Deus. Como é que nós sabemos isso? Porque Ele deu Jesus Cristo por nós. Jesus entregou a sua vida para que nós tenhamos vida, e vida em abundância. Senhor, nós recebemos neste dia esta vida em abundância que o Senhor preparou para nós. Obrigada, Pai, pela Tua palavra que nós temos em nossas mãos. Esta palavra que o diabo luta tanto para dizer que é mentirosa, que é falha. Nós não aceitamos isso, Senhor. A Tua palavra é fonte de vida, é fonte de bênção para as nossas vidas. Obrigada por tudo, Pai. Agradecemos em nome de Jesus por cada oração atendida, Senhor. Porque sabemos que foram orações que te glorificam, Senhor. Possamos continuar orando mais e mais. Como aquela viúva que o Senhor falou, viúva insistente. Tem que insistir, tem que orar, né? Porque quanto mais nós liberamos palavras, essas palavras de oração, com ações de graça, vão, né, trazer vida e bênção para as nossas vidas, e vão glorificar o nome do nosso Deus. Ok? Fiquem na paz. (10h57) Padaria Coelho.